Que a doce, maravilhosa graça, plena, perfeita, tremenda, sobrenatural, transbordante graça do Senhor venha te envolver, te guardar, te abraçar, aquecer a tua alma. Graça transbordante, maravilhosa graça, de fato imerecida, de fato constrangedora graça. Pela graça somos salvos. Nunca foi mérito nosso, de homem algum. Não vem por obras para que ninguém se vanglorie, mas vem pela graça, pela bondade, pelo sacrifício, pela entrega, por tão grande amor. Graça que nos salva mediante a nossa fé. Que essa graça venha repousar sobre a sua vida e que você venha mergulhar e ter conhecimento de tão grande poder derramado direto do trono de Deus, através do Filho, pelo Espírito, aos nossos corações. Que você seja fortalecido, renovada, curado, liberto, transformado de dentro para fora. Que você venha provar do poder sobrenatural da presença do Espírito Santo, trazendo raízes fortes, firmes, que você venha firmar as estacas da sua alma nessa palavra poderosa, viva, eficaz, que muda qualquer história, que move qualquer montanha através da nossa fé. Deus é bom. Em todo tempo Deus é bom. De fato, Ele é socorro bem presente na hora da angústia. Eu quero compartilhar com você uma palavra que me confronta muito. Afinal de contas, Deus sabe que nós somos limitados. Deus sabe que nós não somos superpoderosos. Deus sabe que somos pequenos e tão fracos em nós mesmos. Ele sabe que a estrutura é de barro, que viemos do pó e ao pó tornaremos, assim como o primeiro homem foi criado, do pó da terra. Mas ainda assim, na fraqueza, Deus nos faz ser fortes. No dia mau, Ele nos faz desfrutar dessa maravilhosa graça e conseguir romper, sobreviver, viver e ainda transbordar na presença dEle. Precisamos buscar a força do Senhor, olhar para aquele que é forte em si mesmo, perfeito em si mesmo, fonte de vida, fonte de luz, fonte de tudo aquilo que nós precisamos. E essa palavra nos confronta. Está no livro de Provérbios, capítulo 24, versículo 15. Se te mostrares frouxo no dia da angústia, quão pequena será a tua força. Em outra tradução, se você vacila no dia da dificuldade, como será limitada a sua força? Como eu disse, Deus sabe do que nós somos formados. Lá no Salmo 103, o salmista, ele fala que o Senhor se lembra que nós somos pó. Mas ainda assim, no dia mau, no dia de dificuldades, no dia de tantas intempéries emocionais da nossa alma, nós precisamos reconhecer sim a fraqueza, mas confiar nele. Lembrando que com ele é possível cantar. Com ele é possível abrir a boca e ministrar vida, ainda que no vale de ossos secos. Com ele é possível adquirir essa força sobrenatural para permanecer de pé no dia da adversidade, no dia da dificuldade. Afinal de contas, no dia bom, até quem não crê em Deus fica feliz, se mostra forte. Mas é na fraqueza, é contra a correnteza que vem forte sobre nós de forma tão impetuosa, é que nós vamos mostrar verdadeiramente a nossa fé, quem habita em nós, em quem nós cremos e quem nós somos. Me chama muita atenção o apóstolo Paulo. Com ele não tinha tempo ruim não. Na cadeia, solto, no muito, no pouco, no tempo de sol, de temporal,
estava ali aquele servo fiel, totalmente dependente, entendendo que a força que ele tinha não era dele, e até a fé que ele tinha vinha do alto. Esse homem que mesmo atrás das grades, preso com os pés no tronco, de forma tão injusta, tão cruel por ter feito bem, ter libertado uma jovem de um demônio que a possuía, ele trazia o poder da adivinhação, do engano. Ali ele tirava forças na fraqueza para louvar, para adorar, para orar, cantar louvores ao Senhor. Este que, na segunda carta dele aos irmãos de Corinto, ele escreve que foi encarcerado muitas vezes, foi açoitado severamente e exposto à morte repetidas vezes. 5 vezes recebeu dos judeus 39 açoites. Por 5 vezes. Isso, 5 vezes. Vezes 39 açoites. Esse homem recebeu 195 açoitadas nas costas, injustamente por fazer o bem, por ser fiel a Deus. 3 vezes foi golpeado com varas, uma vez apedrejado, 3 vezes sofreu naufrágio, passou uma noite e um dia exposto à fúria do mar. Esteve continuamente viajando de uma parte a outra, enfrentou perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigo dos seus próprios compatriotas, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar e perigos de falsos irmãos. Trabalhou duramente, muitas vezes ficou sem dormir, passou fome, passou sede e muitas vezes ficou em jejum. Suportou frio e nudez. E além disso, enfrentava diariamente uma pressão interior, a saber, a preocupação que ele tinha com todas as igrejas. E ele segue com uma pergunta: quem está fraco que eu não me sinto fraco? Quem não passa por dor, dificuldades, lutas, aflições, levantes, perseguições, injustiças, medo, angústia, perigos de morte, traição, enfermidades, dores. Esse mesmo Paulo que disse que de todos os lados somos pressionados, mas não desesperados. Ficamos perplexos, mas não desesperados, abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Por isso não desanimamos. Embora por fora estejamos a nos desgastar, por dentro, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos. Diante desse currículo aqui, desse testemunho de um pouco de tudo que ele passou, ele diz que os sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Porque o que se vê é passageiro, é transitório. Mas o que esse olho físico não vê é eterno, é firme, é permanente. Esse Paulo que diz que tudo aquilo que nós passamos aqui é irrisório. Porque ele também diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem penetrou no coração do homem o que Deus já preparou para aqueles que o amam. Qual que é a luta mesmo que nós temos passado? Estamos pensando em desistir? Estamos demonstrando apenas fraqueza no dia da angústia?
Não estou desprezando o que você está vivendo, porque cada um sabe a cruz que leva e a dor que carrega. Mas será que é mais forte que o amor de Deus? Será que tem mais poder do que o poder de Deus? Será que consegue superar o poder e o propósito de Deus nas nossas vidas? Porque esse mesmo Paulo escreveu aos irmãos Romanos, capítulo 8, versículo 28. Porque sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou também chamou. E aos que chamou também justificou. E aos que justificou também glorificou. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós? Como não nos dará juntamente com ele de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais. Ele morreu sim, mas ressuscitou e está à direita de Deus e também, aleluia. Obrigado, Jesus, ele intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas essas coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou certo, convicto, conhecido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ei, nenhuma luta dura para sempre, nenhuma tempestade, por mais devastadora que seja, dura para sempre. O Senhor é aquele que acalma o mar, traz refrigério à alma, faz da tormenta completa bonança e cura todas as dores da nossa alma. Sabe que nós precisamos fazer mais? Olhar para o alto. É de lá que vem o nosso socorro. O que você precisa não vem disso aqui não, ó. O que você precisa não vem disso aqui. Não se encontra aqui. É do alto que vem o seu socorro. É do alto que vem o refrigério. É do alto que vem a resposta. É do alto que vem a libertação. É do alto que toda maldição é quebrada. Todas as trevas são dissipadas. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer, para destruir as obras do diabo. Aquele que venceu a morte, aquele que rompeu com todas as cadeias, aquele que quebra todos os grilhões, aquele que tem poder nos céus e na terra e tem nas mãos as chaves de Davi. A porta que ele abre ninguém fecha, e a porta que ele fecha ninguém abre. Ei! Se você tentar na sua força, você vai se autodestruir. Você vai sucumbir no campo de guerra. Mas quando você coloca nas mãos do Senhor dos Exércitos, o general de guerra, aquele que não perde nenhuma batalha, aquele que tem nas mãos o domínio, o controle e o poder, você aprende a descansar. Aí você entende o que é tirar força da fraqueza e ainda consegue louvar nos piores momentos da sua vida. Você aprende o que é adorar em espírito e em verdade.
Não é para qualquer um. É por isso que a palavra fala que o Pai procura os que o adoram em espírito e em verdade, porque está ficando escasso. Está entrando em extinção, afinal de contas a porta não mudou a sua dimensão, ela continua estreita e são poucos os que passam por ela. E que você seja um desses, que venha romper, que venha continuar marchando, prosseguindo, crendo, confiando que Deus é fiel, que todo o poder pertence a Ele, que até para o diabo agir Ele tem que permitir. Não temas, não se entregue ao desespero, ao desgosto, à ansiedade. Não tome sobre si lutas que não te pertencem, que Deus não mandou você guerrear, entrar nelas. Tudo bem que Jesus disse, aquele que quer vir após mim, tome a sua cruz e me siga. Mas leve aquilo que é preciso, que Ele te entregou, que Ele determinou. Lembrando que o fardo dele é leve, o jugo dele é suave. Ele não vem para te oprimir, ele vem para tirar o peso e trazer descanso para a sua alma, trazer refrigério, te conduzir como o pastor conduz a ovelha aos seus pastos verdejantes. Acalme a tua alma, busque em quem pode e confia naquele que nunca perde a batalha. Ele é fiel e nunca abandona nenhum dos seus. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça, que Deus te renove e que você venha perseverar, porque só aquele que perseverar até o fim é que será salvo. Amém?